Olá pessoal, Ateliê do Fusca em ação hoje em um formato um pouco diferente, porque eu estava fazendo algumas pesquisas a respeito de alguns detalhes, assuntos mais detalhistas acerca de medidas e etc. E eu entendi que seria uma informação de interesse, e de utilidade para a maioria das pessoas. Quando a gente fala em medida, eu entendo que isso para a maioria das pessoas possa ser um assunto um pouco complexo. A maioria das pessoas não tem essa vivência, não tem esse entendimento a respeito dessas medidas de parafusos, ferramentas, e nós temos sistemas diferentes de medida, por exemplo, sistema métrico, sistema de polegada, e trabalho com conversões, etc. Geralmente isso dá um nó na cabeça. Então a gente tem que ter sempre uma... Quem trabalha com isso, é bom que tenha uma noção para você ter um ponto de partida, tá? Uma noção básica de como as coisas funcionam. E a gente tem aqui na nossa frente uma tabela, que é uma tabelinha bem básica. Eu vou tentar aqui, com a ajuda do mouse, espero que vocês estejam vendo, fazer algumas observações. Então, nós temos aqui o desenho de um parafuso, com o corpo do parafuso, o parafuso inteiro, e aqui a sua cabeça. Perfeito? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, a medida de um parafuso é M sei lá o que, entendeu? M8, por exemplo, tá? Para algumas pessoas isso aqui não tem mistério, tá? Mas para outras isso vai passar batido sem você saber do que se trata. Então, nós temos aqui essas medidas, elas são medidas referentes à estrutura do parafuso, tá? Ao tamanho, né? Da rosca, do diâmetro, etc. Então, por exemplo, ó, pegando esse exemplo aqui do M, se a gente pegar aqui, por exemplo, um M8, tá? Um parafuso M8 significa o quê? Significa que aqui no corpo do parafuso, o diâmetro da rosca desse parafuso, ou seja, é exatamente a parte do parafuso que vai pegar na peça, que vai enroscar na peça que você quer fixar. Significa que esse diâmetro da rosca aqui, tá? Esse M8, ele corresponde a 13 milímetros, tá? Essa coluna aqui é de milímetros. Então, corresponde a 13 milímetros, ou seja, em outras palavras, a uma chave 13, que é a medida de chave, que é uma das mais utilizadas em se tratando de fuscas e derivados. Então, é por isso que é muito importante que você tenha no seu kit de ferramentas uma chave 13, é quase lei, tá? A maioria dos parafusos você vai achar nessa medida. Então, como aqui o M8, a gente tem essa correspondência aqui no corpo do parafuso, certo? A gente encontra essa mesma correspondência, tá? Na cabeça do parafuso, tá? Então, se um parafuso tem um corpo M8, a cabeça dele vai ser 13 milímetros, que é a medida da chave que vai precisar ser utilizada para você apertar esse parafuso.
tá? Então 13 milímetros vai ser a medida da cabeça do parafuso, perfeito? E da mesma forma nós temos outras medidas aqui. As medidas mais comuns e mais comumente achada em fuscas e derivados, nós temos M10, que corresponde a uma chave 17, M12, que corresponde a uma chave 19, e assim por diante. Por exemplo, ó, aqui o parafuso, aquele parafuso, a porca-castelo da roda traseira do Fusca, tá? É uma M24, que corresponde a uma chave de 36 milímetros. Então, esse é o tipo de informação que é interessante de se ter uma noção para que seja de utilidade quando você precisar buscar alguma informação relacionada a isso, enfim. É uma coisa que é bem objetiva, tá? E não tem como, uma vez que você aprende, não tem como você se perder, tá? Então, a próxima vez que você ouvir que um parafuso é M8, então você já sabe que é essa medida aqui que a gente está falando, né? E que uma chave é 13 é porque é a medida correspondente à cabeça do parafuso. Essa aqui é uma informação que é mais objetiva, mais fácil de entender, né? Então, se é 13 é porque isso aqui é uma medida correspondente à cabeça do parafuso. Mas essas duas medidas elas estão intimamente relacionadas, perfeito? E às vezes essa informação aqui cai no nosso colo, né? Pode cair no nosso colo, e para não pegar desprevenido, eu achei interessante trazer essa curiosidade. Pode ser que você nunca precise se preocupar com isso aqui, mas se um dia essa informação vier até você, você já sabe do que se trata, perfeito? Até porque isso aqui está intimamente relacionado com a utilização de ferramentas. Tem pessoas que gostam de usar ferramentas, de mexer no carro, então acho que é muito válido. E como todos sabem, né, para você fazer o serviço perfeito, você precisa ter a ferramenta certa, tá? Então, para a gente ter noção do tipo de ferramenta certa que a gente precisa ter algumas informações que são técnicas. Não tem como a gente fugir desse tipo de coisa, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que essa informação tenha sido de utilidade, tá? Essa curiosidade, que na verdade é uma curiosidade bem prática, tá certo, pessoal? Então, eu agradeço aí mais uma vez e até a próxima.